galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023 Série A. Brasileirão tá parado mais ou menos, né? Porque estamos aí na data FIFA. E mesmo terminando a data FIFA, que termina para o Brasil, né? Na terça-feira, né? Com o jogo Brasil e Argentina. Bom, eu não vou ver esse jogo mesmo, mas acho difícil o Brasil ganhar da Argentina. Mas vamos lá. Né? Quem vai torcer, boa sorte. O Brasil está atrasado em relação à Argentina. Podem não aceitar, mas é verdade. O Brasil está atrasado em relação à Argentina. Por incrível que pareça. Mas é. E a meu ver, quase em todos os sentidos. Quase todos os sentidos está atrasado. Bom, então, na quarta-feira teremos aí alguns jogos atrasados, né? Para colocar todo mundo em dia. Quarta e quinta teremos jogos atrasados para colocar todo mundo em dia. Já tivemos um jogo atrasado. Né? Para quando voltar a rodada, na sexta-feira, se não estiver enganado, acho que volta a rodada, de número 35. Aí vai ficar faltando 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Mas, diante dos acontecimentos, eu já fiz um vídeo, tem 6 dias atrás, eu fiz alguns vídeos, de probabilidade de rebaixamento. Aí fiz probabilidade de rebaixamento do Fortaleza, fiz probabilidade de rebaixamento do Bahia. E eu vou falar de novo do Bahia. Por que eu vou falar de novo do Bahia? Porque nesta parada, um dos adversários diretos, vamos lá, o Fortaleza está brigando pelo rebaixamento também, mas ainda não é adversário direto do Bahia, na minha opinião. Ainda não é adversário direto do Bahia, o Fortaleza. Por quê? No ruim, o Fortaleza vai ficar a 5 pontos do Bahia, faltando 4 rodadas. Tá? Mas Cruzeiro é adversário direto. Cruzeiro e Vasco da Gama. Além do Goiás, que está atrás. Vou pegar aqui rapidamente. Cruzeiro, Goiás e o Santos. Tá? Eu vou tirar o Internacional e o Fortaleza, que estão com 43 pontos ali, que estão a 5 do Bahia nesse momento. Colocar do Santos para baixo, que ali é 4 pontos. Tá? Não é que Internacional e Fortaleza não estejam correndo o risco de rebaixamento. Não é isso. Mas eu estou falando dos adversários mais próximos. É o Goiás que está atrás. Goiás, então tanto faz, tanto fez para o Bahia. Mas Cruzeiro, Vasco e Santos. Tá? E por que eu estou fazendo um outro vídeo? A gente já sabe do resultado do Cruzeiro com Fortaleza. Que no vídeo anterior, na minha opinião, o Fortaleza ia ganhar do Cruzeiro. Bom, então não foi isso que aconteceu. Foi o Cruzeiro que ganhou do Fortaleza. E o Bahia entrou. Quando eu fiz o vídeo falando do Bahia, o Bahia estava fora da zona de rebaixamento. Esse vídeo, o Bahia está dentro da zona de rebaixamento. Ou seja, a situação do Bahia piorou. Aí a minha pergunta é, amigo torcedor do Bahia, Cruzeiro e Vasco vão se enfrentar, né? Um jogo atrasado. Qual é o melhor resultado para o Bahia? É o empate entre Cruzeiro e Vasco? É a vitória do Vasco perante o Cruzeiro? É a vitória do Cruzeiro perante o Vasco? O que é melhor para o Bahia? Para quando recomeçar na rodada 35, que o Bahia vai jogar contra o Corinthians, lá, o que é melhor para o Bahia? O empate entre Cruzeiro e Vasco? A derrota do Cruzeiro ou a derrota do Vasco? Essa é a minha pergunta. Eu vou colocar aqui algumas situações e cada um vai ter sua opinião. Eu vou ter a minha opinião e você vai ter a sua opinião.
inclusive, esse feriado, né, tivemos trio elétrico para comemorar, lotado, artistas. Esse fato do arquirrival coloca uma pressão monstruosa no Bahia. Não vem de falar que não coloca, é que coloca. Coloca. Vamos ser... Eu sei que a torcida do Bahia vai desdenhar. Vai dar uma desdenhada. Isso é normal. Porém, eu vi muito torcedor do Bahia parabenizando o arquirrival pelo título. Legal isso. É mais um nordestino na Série A. Mas isso coloca uma pressão no tricolor. Bota uma pressão. Porque o arquirrival, ano que vem, está na Série A. E o Bahia tem uma grande probabilidade de não estar. Ou seja, inverter a situação. E pior, o Bahia é SAF. SAF não é salvamento. O S, vou falar até qual é o nome daquele cara? É Mauro alguma coisa, eu acho. O S do SAF não é de salvamento. Não é isso. SAF pode dar certo como pode dar errado. Eu já falei da SAF do Bahia diversas vezes, todo mundo já sabe a minha opinião. Tá? Mas é pior. É muito pior. Porque roncaram, e pode ter um 2024 na Série B e o arquirrival na Série A. Então a pressão é muito maior em cima do Bahia. Neste momento é muito maior. Então, vamos lá. Amigo torcedor tricolor baiano. O que é melhor nesse jogo entre Cruzeiro e Vasco? O Cruzeiro ganhar? O Vasco ganhar ou dar empate? É sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou de cara aqui colocar a classificação desse momento. A classificação desse momento, como é que tá Bahia, Cruzeiro e Vasco. Beleza? Vamos lá para a classificação. Bom, eu coloquei aí os times que estão brigando contra o rebaixamento nesse momento, né? Fortaleza, Internacional, não estou colocando Corinthians, tá? Fortaleza, Internacional, Santos, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Goiás, Curitiba e América Mineira. América Mineira e Curitiba já foi. Goiás está muito próximo. A briga do Bahia é Santos, Vasco, Cruzeiro. Nesse momento. Mas o jogo que tem atrasado e quem está mais próximo é Cruzeiro e Vasco. Então o Bahia está ali com 38 pontos. O Cruzeiro está com 40 e o Vasco com 40. Só lembrando, o Vasco tem uma vitória a mais que o Bahia. E o Cruzeiro tem o mesmo número de vitórias. O Vasco tem um saldo de gols exatamente igual ao do Bahia. E o Cruzeiro tem um saldo melhor do que o do Bahia. Então, o Vasco tem um número de vitórias a mais do que o Cruzeiro, por isso está na frente. Saldo de gols do Vasco é exatamente igual ao do Bahia. E o Cruzeiro é o 16º, tem o mesmo número de vitórias do Bahia, mas tem um saldo de gols melhor. Isso tem que ser analisado. Beleza? Então, tá aí a tabela. Agora volta aqui comigo. Bom, você olhando assim, vamos lá. Se o Vasco da Gama ganhar, o Vasco da Gama vai para 43 pontos e fica com 12 vitórias. Vai ficar faltando 4 jogos para o Vasco. O Vasco vai estar a 5 pontos do Bahia. Aí, no caso, vai estar faltando 3 jogos. Né?
Vasco com 2 vitórias a mais que o Bahia. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro vai a 43 pontos. Também fica a 5 pontos do Bahia. E fica com 1 vitória a mais que o Bahia. 1 vitória a mais que o Bahia. E com saldo melhor. Então, no caso de vitória, bom, seria melhor se tivesse que ganhar Vasco da Gama ou Cruzeiro. O que é melhor? Vasco ou Cruzeiro ganhando? Calma, a gente vai falar do empate. Porque um ganhando pode abrir. O outro ganhando também pode abrir. Agora a gente tem que olhar o que vai acontecer na rodada de número 35, antes de eu responder. Rodada de número 35, o que vai acontecer? Então vamos lá. Vou colocar aí na tela a rodada número 35 do Cruzeiro. Então vamos lá. Bom, o Cruzeiro na rodada 35, ele pega o Goiás fora de casa. Pega o Goiás fora de casa. Então, se o Cruzeiro ganha, ele vai para a rodada número 35 com um jogo que não é tão difícil dele ganhar. Que é do Goiás lá, que está atrás do Bahia. E aí, essa margem de 5 pontos que o Cruzeiro vai ter pode continuar a 5 pontos. Ou até aumentar, se o Bahia não ganhar do Corinthians. Tá? E aí, o Cruzeiro chega aos 46 pontos, vencendo o Goiás, dificilmente o Cruzeiro vai cair. Dificilmente o Cruzeiro vai cair, porque aí vai ficar faltando 3 rodadas, por mais que o Bahia ganhe do Corinthians. O Cruzeiro vai ficar com 5 pontos de vantagem, faltando 9 em disputa. Vai ser difícil, porque o Cruzeiro depois tem Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. 3 jogos onde o Cruzeiro pode perder as 3. São 3 jogos onde o Cruzeiro não é favorito. Não é favorito. Então tem que pensar isso. O Cruzeiro não é favorito contra o Atlético Paranaense, mesmo jogando em casa, não é contra o Botafogo e não é contra o Palmeiras. Então, a probabilidade do Cruzeiro fazer pontos é contra Vasco da Gama, esse jogo atrasado, e contra o Goiás fora. Chegar aos 46. Se chegar aos 46, é complicado. É complicado de pegar. Beleza? Então, voltei aqui. Agora vamos lá. Vasco da Gama. Os jogos do Vasco da Gama. Aqui. Vasco da Gama. Tem Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e Bragantino. Na minha opinião, os jogos do Vasco da Gama são mais difíceis do que a do Cruzeiro. A tabela final do Vasco da Gama é mais difícil. Vamos lá. Pegar o Atlético Paranaense lá. O Vasco não é favorito. Joga contra o Corinthians em casa. Até pode ser favorito, mas o Corinthians sabe se defender muito bem. Ali um pontinho. Pega o Grêmio lá. O Grêmio é o favorito. O Vasco não é o favorito. E pega o Bragantino em casa. A tabela do Cruzeiro, a meu ver, a tabela do Cruzeiro com Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí tem o Goiás, que faz essa diferença. Eu acho a tabela do Cruzeiro mais complicada do que a do Vasco. Acho a tabela do Cruzeiro mais complicada que a do Vasco. Beleza? Mais complicada. Então, dos 4 últimos jogos, para mim, a tabela do Cruzeiro é mais difícil. Apesar de ter o Goiás, mas os outros 3 jogos são mais difíceis. Nos meus cálculos, eu acho que dá para o Vasco fazer mais pontos do que o Cruzeiro. Beleza? E vamos aqui, voltando aqui, vamos aqui colocar rapidamente os jogos do Bahia. O Bahia tem o Corinthians, São Paulo, América Mineiro e Atlético Mineiro. Dos 3
três times, para mim a tabela do Bahia é a menos complicada. A tabela do Cruzeiro é mais difícil que a do Bahia. A tabela do Vasco é mais difícil que a do Bahia. A tabela do Bahia é menos complicada do que a de Vasco e Cruzeiro. Corinthians, São Paulo, América Mineiro e Atlético Mineiro. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui comigo. Então, levando-se em consideração, se tivesse que ter um vencedor, não pode ter empate, tivesse que ter um vencedor entre Cruzeiro e Vasco da Gama, na minha opinião, pro Bahia, levando-se em consideração que, para mim, a tabela do Cruzeiro, a tabela final do Cruzeiro, os 3 últimos jogos do Cruzeiro, são mais complicados do que o do Vasco, na minha opinião, se tivesse que ter um vencedor, era melhor o Vasco da Gama ganhar. Essa é a minha opinião. Se tivesse que ter um vencedor, não pudesse ter empate, era melhor para o Bahia o Cruzeiro perder esse jogo para o Vasco. Porque se o Cruzeiro ganha esse jogo, ele vai a 43 pontos. Aí depois tem esse jogo contra o Goiás. E aí pode o Cruzeiro sair de vez dessa briga e ficar a briga do Bahia com o Vasco, tendo o Vasco uma vitória a mais, o número de vitórias a mais. E a tabela do Vasco, na minha opinião, menos complicada que a do Cruzeiro. Então, se tivesse que ter um vencedor, na minha opinião, teria que ser o Vasco. Bom, e se der empate? Por lá que esse jogo Cruzeiro e Vasco dê empate. Então vamos voltar com a classificação. Bom, se der empate, o Cruzeiro vai a 41 pontos, o Vasco também vai a 41 pontos. Fica do jeito que está aí. O Bahia com 38. Aí, o Cruzeiro tem o jogo contra o Goiás. O Cruzeiro tem um jogo contra o Goiás, que a gente viu. E o Vasco da Gama tem um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. Tem um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. A probabilidade maior entre o Vasco ganhando o Atlético Paranaense lá e o Goiás e o Cruzeiro ganhar fora de casa, entre Cruzeiro e Goiás, a probabilidade de vitória é maior do Cruzeiro do que do Vasco. É maior do Cruzeiro do que do Vasco. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Vamos lá. Que estão ali com 41 pontos. O Vasco perca para o Atlético Paranaense e o Bahia ganha. O Bahia vai aos mesmos 41 pontos. Vai ficar com 11 vitórias igual do Vasco. Só não vai passar o Vasco no saldo de gols. Que o Bahia tem menos 8. Dando empate, o Cruzeiro vai a 41 pontos, fica com 10 vitórias. E o Bahia chega aos mesmos 41 pontos, vai a 11 vitórias, troca de posição com o Cruzeiro. Troca de posição com o Cruzeiro. Se o Cruzeiro perder, melhor ainda. Então, amigo torcedor do Bahia, se tiver que ter um vencedor nesse jogo, Cruzeiro e Vasco, o melhor é que o Vasco vença do que o Cruzeiro. Mas é óbvio, levando em consideração que o Bahia tem 38 pontos, e para manter ainda Vasco e Cruzeiro próximos, é lógico que o melhor resultado é o empate. O empate vai deixar os dois a 3 pontos. Na próxima rodada, se eles perderem, o Bahia passa o Cruzeiro. Cola no Vasco. Então é melhor você torcer para 2 times, né, perderem do que você torcer para um só. Então, irmão, se tiver que ter um vencedor, que seja o Vasco, na minha opinião. Mas o melhor resultado para o Bahia é óbvio. O Bahia tem que ganhar. O Bahia tem que ganhar. O melhor resultado para esse jogo atrasado pro Bahia é o empate. Que aí
o Bahia sai da zona de abaixamento e coloca o Cruzeiro de novo. Se o Cruzeiro ganha e o Vasco perde, o Bahia não passa o Vasco, mas vai ficar com o mesmo número de pontos do Vasco, mas com uma vitória a menos. Quer dizer, na verdade, um saldo de gols menor. Então, cara, não tem muito o que se discutir. A situação do Bahia é muito complicada. Eu estou falando isso tudo levando em consideração que o Bahia vai ganhar do Corinthians. Ganhar do Corinthians. Ganhando do Corinthians, o melhor resultado